Se você veio até este vídeo buscando imagens de dor e sofrimento, então você veio no lugar certo, porque no vídeo de hoje, como vocês já leram aí no título, eu vou testar o lápis de cor mais barato do mundo, o nosso amigo incrível Lápis Pel, que na verdade é um kit escolar com incríveis 4 lápis de grafite HB número 2, um apontador, uma borracha e 12 lápis de cor. E agora você deve estar se perguntando, mas Jéssica, por que diachos você foi querer testar o lápis mais barato da papelaria? E eu vou contar para vocês o motivo. Eu sou defensora ferrenha da ideia de que a gente não precisa de material caro para começar a aprender desenho e ilustração. Até porque, né, gente, vamos combinar que material de arte é um negócio caro pra caçamba. Então, eu estou constantemente comprando materiais um pouco mais acessíveis e testando para saber qual deles realmente tem uma qualidade nível estudante para quem está começando agora e não tem condições de comprar materiais mais caros, materiais profissionais. É óbvio que a gente não precisa necessariamente usar o mais barato que tiver, eu só comprei esse kit mesmo para fuleiragem. Porém, é importante a gente ter em mente que quando a gente está começando a estudar, principalmente pintura, a gente vai errar muito antes de começar a acertar. E aí, não há bolso que suporte você errar usando, por exemplo, uma aquarela da Paul Rubens, sabe? Ou um policromos da Faber-Castell. Então a gente precisa de materiais um pouco mais acessíveis até a gente aprender a técnica, entender como funciona. E aí sim a gente pode avançar no nosso estudo, na nossa prática, com materiais um pouco mais premium. Inclusive, essa é uma dúvida que muita gente tem, porque eu vejo muito por aí na internet pessoas que confundem materiais escolares com material para estudante. E na verdade são coisas bem diferentes. O material escolar é para criancinha em idade escolar. Já o material para estudante é para estudante de artes. Então, a qualidade dele vai tender a ser muito maior do que um material escolar. Porém, não tão superior assim a ponto de ser considerado um material profissional. Porque, obviamente, um profissional, além dele estar ganhando dinheiro com a sua arte, ele também já domina todas as técnicas. Então, ele vai fazer um uso muito melhor dos materiais do que um estudante que vai gastar muita tinta, vai gastar muito papel, vai gastar muito tudo até desenvolver a técnica. Então, não faz sentido para um estudante comprar materiais muito caros. E é por isso que existem essas linhas estudantes que são uma excelente opção para quem está começando e são bem mais acessíveis também. Porém, eu vejo muita gente confundindo material de estudante com material escolar. E uma dica que eu dou para quem não quer cometer esses erros é duas coisas. A primeira é a diferença de preço, obviamente. O material escolar vai ser sempre muito mais barato do que o material de estudante e o material de estudante vai ser muito mais barato do que o material profissional. Porém, para mim, a principal diferença entre um material escolar e um material de estudante é a identidade visual. Material de criança sempre vai ter cara de coisa para criança. Já o material para estudante vai ter uma cara mais adulta. Um exemplo disso são todas as linhas de lápis da Faber-Castell. Se você reparar bem, todas as linhas de lápis que tem uma caixa vermelha são para crianças, são materiais escolares. Já as caixas que tem um tom de verde, tem um tom de preto, já são materiais para estudante ou para profissionais. Bom, mas isso são assuntos que eu vou abordar novamente em outros vídeos, porque sim, eu vou trazer outros reviews de produtos baratinhos para incentivar você aí, meu querido e minha querida, que não tem lá muita condição financeira de comprar produtos mais caros, a não desistir da sua arte. Bom, mas agora vamos falar um pouquinho da ilustração de hoje. Eu, obviamente, não estava com expectativas muito altas com relação a esses lápis, porque quem já usou material escolar, principalmente lápis de cor escolar, sabe que eles têm sempre uma característica em comum, que é uma mina muito rígida, muito dura. E uma mina rígida significa pouco pigmento sendo depositado no papel. Consequentemente, a gente tem mais dificuldade de construir camadas e de
misturar cores. Então, já sabendo disso, eu tomei algumas precauções. A primeira delas foi escolher uma imagem de referência que tivesse uma iluminação bem homogênea. Como vocês podem ver aí, o rosto da modelo praticamente não tem sombras. Além disso, ela tem um tom de pele bem claro, o que vai me ajudar muito porque com esta pouca variedade que eu tenho de cores aqui e sabendo que eu não vou conseguir misturar cores, eu teria muita dificuldade de fazer um tom de pele mais escuro. Além disso, como esses lápis não soltam muito pigmento, eu não conseguiria usar o próprio lápis para fazer a line art do desenho, então eu já me precavi também e fiz uma line art aqui com uma caneta nanquim. Então essa já é uma dica para você aí que tem material escolar e quer tentar tirar o melhor proveito dele. Use uma imagem de referência com poucas sombras, porque você não vai conseguir fazer sombras muito escuras. Uma modelo com uma pele clara, porque você não vai conseguir fazer peles escuras, pelo menos não com uma qualidade satisfatória. E sempre faça uma line art, porque você não vai conseguir dar profundidade para o seu desenho só com o lápis. E como vocês já puderam ver aí nesses primeiros minutos de vídeo, o lápis não pigmenta absolutamente nada quando a gente usa a mão mais leve. E na verdade eu já estava esperando por isso, então não me surpreendeu nem um pouco. Mesmo assim, eu recomendo que sempre que você use um tipo de material como esse, um pouco mais rígido, que solte menos pigmento, que você tente ir construindo o seu desenho aos poucos, porque dá meio que um nervosinho, né, uma vontade de apertar o lápis com um pouco mais de força, mas se você apertar o lápis com força demais, ele vai acabar soltando mais pigmento do que você gostaria e aí vai cagar de vez o seu desenho. Então, tire um tempo para usar esse tipo de material, porque você vai ter que ficar ali pintando de novo a mesma área até conseguir um pouquinho daquilo que você está esperando, daquele tom que você está buscando. Como vocês podem ver também, ele não cria camadas com diferentes cores, então uma coisa que me incomodou muito nesse lápis e que nem sempre acontece em lápis escolares é que eu conseguia ver nitidamente a camada do lápis laranja e a camada do lápis marrom. Eu não consegui fazer uma mistura, sabe, entre eles. Eles simplesmente não funcionaram juntos. Mas para mim a maior decepção da noite ficou por conta desse lápis azul que não pigmentava absolutamente nada, gente. Olha que cilada de lápis. E o pior, a ilustração era praticamente toda baseada em azul e o azul não funcionava de jeito nenhum. Olha, nessa hora começou a me dar uma raiva e um desespero e uma angústia que, olha, só quem já usou um material de qualidade questionável entende. Mas enfim, não desisti porque eu sou brasileira e fiquei ali tentando tirar o que eu pudesse desse lápis azul claro que, ó, ai, não gosto nem de lembrar. E eis que eu resolvi usar o lápis amarelo para dar base para o meu cabelo e, para minha grata surpresa, ou talvez nem tão grata assim, o lápis amarelo era o lápis mais pigmentado da caixa. O que significa que eu fui, com a força que eu estava usando o azul, usar o amarelo e de repente tinha amarelo demais no meu cabelo. Pois é, quem diria? O amarelo que quase sempre é o tom mais mocorongo de todas as cartelas de cores que a gente usa, nessa, incrivelmente, ele era o mais pigmentado. Paciência, seguimos. Bom, e conforme vocês estão vendo aí, eu fui tentando encontrar um tom avermelhado para esse cabelo, algum lápis que tirasse esse amarelo todo e nenhum deles conseguia ser mais pigmentado do que o amarelo. Nem sequer o marrom conseguiu ser mais pigmentado do que o amarelo. E eu me questiono como um lápis marrom é menos pigmentado do que um lápis amarelo. Gente, não faz o menor sentido. Não faz. Não faz. Dona Lapispel, ela vai ter que me dar explicações, porque não faz o menor sentido um negócio desse. Mas calma que fica ainda pior. Numa tentativa desesperada de salvar a minha ilustração, eu resolvi usar o azul escuro no lugar do azul claro para pintar o meu chapéu e a minha roupa. E para minha surpresa, veja bem, o azul escuro tinha um tom de um azul claro. Sentido? Não temos sentido aqui. Mas pelo menos me ajudou
ajudou a conseguir dar o tom de azul que eu estava necessitada para minha roupa. Inclusive, eu até pensei na possibilidade de fazer ali a textura de pelo no chapéu, mas eu desisti na mesma hora porque eu sabia que ia dar ruim. E foi então que veio o choque final. Gente, até o lápis preto é menos pigmentado do que o amarelo. Como que o lápis preto é menos pigmentado do que o amarelo? Vocês estão de prova que eu tentei. Bom, nesse momento eu já tinha entregado tudo na mão de Deus e continuei tentando ali fazer o meu melhor para finalizar essa ilustração e deixar ela minimamente apresentável. Minhas considerações finais a respeito do nosso amado Lapispel. Ele entrega exatamente o que ele promete, porque na verdade ele não prometia absolutamente nada e não me entregou absolutamente nada, então eu estou satisfeita com o resultado apesar de tudo. Porém, é importante ressaltar duas coisas. A primeira é que esse vídeo era uma grande fuleiragem desde o início. E a segunda é que nem todo material escolar vai ser tão ruim quanto este daí. Se você só tem condição financeira de comprar material escolar, não tem problema. Não desiste da sua arte por causa disso. Porém, se você puder juntar aí um dinheirinho a mais e comprar um material para estudante, eu recomendo muito que você faça isso. Porque hoje em dia a gente tem material para estudante, principalmente lápis de cor, que é uma coisa mais acessível, por volta aí de uns 30, 40, 50 reais. Então, dá pra gente juntar um dinheiro por 1, 2, 3 meses para comprar, nem que seja uma caixa de 12 cores, porque mesmo sendo 12 cores, você vai ter mais facilidade de misturar essas cores e vai abrir mais o seu leque de possibilidades, coisa que eu não consegui aqui de jeito nenhum com o Lapispel e que realmente é muito difícil conseguir com qualquer lápis escolar, porque eles são realmente mais rígidos, soltam menos pigmento. É uma característica da maioria desses lápis. E eu prometo que eu vou fazer outros vídeos com resenhas de produtos mais acessíveis, de linhas estudantes. Então não se preocupe, porque tem opções para todos os bolsos e opções que realmente funcionam, ao contrário desta tentativa frustrada de fazer alguma coisa minimamente decente no vídeo de hoje. Bom, e este é o resultado final do vídeo de hoje. E pra ser sincero, olha, eu acho que eu até que me saí muito bem, porque eu achava que ia ficar ainda pior do que isso daí. Queria pintar o fundo de azul também? Queria. Aí eu lembrei do azul e aí eu desisti do azul. E vai ficar branco mesmo, gente. Eu vou ficar devendo essa pra vocês. Então, por favor, deixe o seu like neste vídeo, se inscreva neste canal para fazer com que todo esse estresse emocional que eu passei ao longo desta noite tenha valido a pena. Porque sim, gente, eu fiquei quase 2 horas para conseguir tirar isto daí destes lápis adoráveis de Lapispel. Enfim, valeu a pena pelo entretenimento que eu entreguei aqui nesse vídeo de hoje. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!